Encontraram aí então? Amém? Hoje é uma quarta-feira, a última quarta-feira do mês é a quarta-feira do Ministério da Mulher. Então nós estamos aqui para falarmos de uma mulher. Não vamos falar mal dela, vamos falar bem, tá bom? Então, em Gênesis 16 tem uma história bem interessante. Nininho, confere para mim aqui se está me aparecendo aqui na... Tá aparecendo? Tá bom, a gente vai estar transmitindo aí, algumas pessoas que queiram nos acompanhar, está gravado então a nossa live. Gênesis 16 tem uma história bem interessante, todos vocês conhecem, já leram algumas vezes, é uma história que nos traz algumas lições. Primeiro porque, imagine a pessoa está lá no seu canto, tranquila, e de repente, então, surge uma ideia de alguém que poderia ser chamado de plano quase perfeito, que foi de Sarai, que até então não era Sara. E aí, Sarai tem uma ideia. Qual é a ideia que ela tem? Ora, ela é estéril, então ela tem uma ideia que ela quer ter um filho. Agora, como que é uma pessoa que é estéril quer ter um filho? Naquela época, era permitido. Tá? Se uma pessoa que fosse estéril, no caso de Sarai, se ela tivesse uma serva, ela poderia, a lei permitia ela então convencer essa sua escrava a dormir com o esposo, e o filho dessa escrava poderia ser chamado de filho então daquela que era a dona da escrava, no caso a Sarai. O que acontece então? O plano parecia tudo perfeito, faltava convencer o Abrão, que até então não era Abraão, e faltava convencer quem? Agar. Para convencer Agar era mais fácil, porque ela era o quê? Uma escrava. Uma escrava faz o quê? Obedece. Agora, difícil mesmo era convencer quem? Abraão. Só que parece que não foi tão difícil convencer Abraão. Parece que ele aceitou. Veja que essa história vai nos tirar algumas lições bem interessantes. E se você trouxe caneta, você vai precisar anotar alguns versículos. Se você não trouxe, fique tranquilo, você vai conseguir gravar na sua mente. Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta. E a Tua palavra, quando ela está aberta, ela fala ao nosso coração. Nós precisamos, então, entendê-la. E não só entendê-la, mas colocá-la em prática. Nós queremos que o Senhor nos ajude para que nós possamos, através da Tua palavra, sair daqui motivados. Por favor, tome a nossa vida em Tuas mãos, a vida daqueles que aqui chegaram com as suas lutas e as suas dificuldades, que o Senhor, por favor, restaure a vida de cada um. Pessoas que estão nos acompanhando e pessoas que vão nos acompanhar através dessa live, que o Senhor também os abençoe. Eu não sei quais são os seus sonhos, nem os seus projetos, nem as suas lutas, mas uma coisa eu tenho certeza, o amado Salvador tem o poder para restaurar vidas. O Jesus que nós acreditamos é o Jesus, o restaurador de vidas. Por isso, nessa noite e nesse momento, nós estamos rogando a presença do Espírito Santo aqui conosco. Toma a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. O plano estava quase perfeito. Abraão foi, deitou-se com Agar, e Agar logo engravidou. Estava tudo bem, até que Agar, ela se rebelou-se. Ela começou então agora a tomar o lugar que era de quem? De Sarai. Ou seja, Sarai agora, na cabeça de Agar, Sarai tinha que passar a ser o quê? A escrava. Porque a escrava não tinha filho do seu senhor. E quem foi que teve filho? Quem engravidou? Agar. Então, na cabeça de Agar, ela seria a esposa legítima e Sarai seria o quê? Ficar no papel de quê? De escrava. Começou agora o quê? Um conflito. O conflito foi tão grande que, veja só, a ideia que tinha nascido na cabeça de Sarai, ela então com essa ideia, um plano quase perfeito, se viu tão angustiada que agora ela vai consultar quem? Vai consultar Abraão. Veja só, por favor, acompanhe a sua Bíblia para a gente analisar algumas coisas agora. Capítulo 16, tá?
disse o versículo 2: Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, assim me edificarei com filhos por meio dela. Até aí, tudo bem. Vamos lá. O versículo 4 diz o quê? Ele, aliás, o possuiu, e ela fez o quê? Concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi o quê, irmãos? Por ela o quê? Desprezada. Presta atenção no versículo 5. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha, veja só. A Sara, ela teve uma ideia, um plano brilhante. Quando as coisas começaram a dar errado, ela jogou a culpa para quem? Ela joga a culpa para a serva e para Abraão. Agora o marido é o culpado agora. Quem foi que teve o plano? Ela. Quando as coisas começam a dar errada, ela diz: a culpa é sua. A culpa é sua. Porque você não entra para resolver essas coisas. Será que, vamos pensar aqui, será que Abraão não conversou com ela e não disse que não poderia não dar certo esse plano quase perfeito? Só que há quem diga por aí, não sei se é verdade, tá? Que quando mulher coloca algo na cabeça, não tem quem tire. É verdade as mulheres que aqui estão? É verdade? Se tem alguma mulher nos acompanhando aí, comenta aí para nós se é verdade isso. Que quando a mulher coloca algo na cabeça, não tem quem tire. Será que é verdade? É? Pois ela inculcou-se. Talvez Abraão disse: mulher, isso não vai dar certo, vamos esperar pelo Senhor. Não, o Senhor disse que você será pai. Será pai de uma grande nação. No entanto, está demorando muito. Vamos agilizar isso aí. Começou a dar errado. Com isso, Abraão, ele vai e diz o seguinte, olha, veja que Abraão, ele é um caso a ser estudado. Ele não discute com a sua esposa. Ela vem para querer discutir, ele diz assim, olha, o que é que ele diz? Olha, você tem autoridade sobre ela. Jogou a responsabilidade de novo para quem? Para ela que teve a ideia, ela então que resolvesse, sim ou não? Aí ela fez o quê? O que é que ela fez? Vamos lá para o texto, olha isso aqui, irmãos, ó. Veja que coisa interessante, versículo 6, respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai fez o quê? Humilhou e ela fugiu da sua presença. Perceba que agora Sara ela não tem argumentos. E ela começou agora a fazer o quê? Humilhar aquela que seria a mãe do filho que ela tanto queria. Ela começou a humilhar. Perceba que essa palavra que humilhou chega a ser um negócio tão grave que ela não suporta e ela faz o quê? Ela vai embora. Agora é aqui que entra os pontos para a gente tirar algumas lições importantes. Beleza. Que lições nós podemos tirar daqui? Bem, perceba que ela vai embora, ela já está grávida, ela vai embora. Acontece que nessa ida, preste atenção aqui, no versículo 7 é o ponto que eu quero trabalhar com vocês, que é a primeira lição que nós podemos tirar. Bem, tendo achado, o versículo 7 diz, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, versículo 8, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha o quê? Senhora. Preste atenção que Agar, ela está enfrentando uma dificuldade imensa, porque, primeira coisa, ela está grávida. Então, Abraão disse, olha, você decide. E Sarai decidiu, humilhou. Não sei o que ela falou. Eu sei que as coisas foram pesadas, que fizeram com que Agar, então, saísse. Foi para esse local. O que tinha na cabeça de Agar? Nunca mais voltar. Ela queria ir lá para os seus parentes, lá para a terra de Egito. Isso aí era uma rota que levaria ela para lá.
Só que agora ela tem um problema. Qual é o problema? Ela está sozinha e está o quê? Grávida. Ela não poderia chegar na casa dos seus parentes, grávida, e nem poderia chegar lá com um bebê pequeno. Veja que entra em cena agora um personagem, que esse personagem é fantástico. Ele entra em cena e a primeira coisa que ele fala está no versículo 8. Acompanhe aí, essa é a fala. Ele disse-lhe Agar. Percebeu? Veja que esse ser, esse anjo aparece, ele não começou chamando-a de escrava e nem de serva. Ele chegou chamando ela de Agar, chegou chamando ela pelo seu devido nome. Sabe qual é a primeira lição que nós encontramos aqui? O encontro com Deus define a nossa identidade. Veja, ela estava sem identidade, ela fugiu porque ela estava se considerando como uma escrava, e somente uma escrava. E uma escrava humilhada precisa fazer alguma coisa. Qual foi o escape que ela achou? Ir embora, fugir. Quando Deus encontra ela, chama ela de Agar e faz com que ela redefina a sua identidade. Deus está pedindo para ela entender que ela é Agar, ela não é só uma escrava, como ela pensa na sua mente. Perceberam isso? Deus começa falando Agar, não diz escrava de Sarai. É ela que diz, a minha senhora, e etc e tal, brigou comigo e eu fugi. Essa é a primeira lição. Um encontro com Deus vai definir que pessoa você é. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, nem nós que aqui estamos, não sabemos quem nós somos na essência. Mas Deus sabe, de fato, quem você é e quem nós somos. E Deus sabe o valor que você tem e o valor que nós temos. Mas muitas das vezes, nós nos sentimos pequenos diante das situações, diante das dificuldades. O que Agar fez, você vai perceber que poderia estar correto, mas era arriscado. Porque, repito, ela saiu da casa, ela tinha mantimento e ela estava o quê? Estava grávida. Então, a decisão que ela tomou poderia ter sido uma decisão certa, mas foi uma decisão o quê? Arriscada. Primeiro ponto, Deus, quando encontra com ela, chama ela de Agar, faz com que ela entenda a sua identidade e ele agora vai aconselhá-la. Sabe qual é o conselho dele? Qual é o conselho dele? Isso, muito bem, parabéns. Você realmente saiu de lá, tudo certo, vai embora mesmo e eu serei contigo. Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse? Não? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Oi? Volta para a sua senhora. Volta para onde? Tua senhora. Presta atenção no texto, irmão. Isso aqui é lindo demais, ó. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens? Versículo 8, para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Espera aí. O anjo está falando, volta para lá e você vai ser humilhado e continuar. É isso que o anjo está dizendo? Não, ele está dizendo assim, você precisa retornar, humilha-te. Por que ele está falando isso? Porque lá ela tinha o quê, queridos? O que ela tinha? Ela tinha um cuidado, ela tinha mantimento. Se ela vai embora agora, ela poderia colocar em risco a vida de quem? Dela e de quem mais? Do vivente. Qual é a segunda lição que nós tiramos aqui? Quer uma segunda lição? Pois podemos tirar. A primeira é que o encontro com Deus define a nossa o quê? Identidade. Nós não podemos achar que nós somos escravos e escravos somente. Não. Nós temos uma identidade. Nós somos filhos do Rei do Universo. Mas a segunda lição que você pode tirar daqui, talvez seja a lição mais importante, é o seguinte: Deus está falando para ela, existem problemas que você não necessariamente precisa fugir dele, você precisa enfrentá-los. Por isso você tem que voltar. Entenderam? A segunda lição é, nem todo problema você precisa fugir dele. E tem alguns problemas que você precisa enfrentá-los. Sabe? A grande questão é que se você tem um problema e se você não enfrenta esse problema de frente, o problema tende a te sucumbir. A grande questão é se você não bater de frente com o problema para resolver, o problema vai fazer com que você fique pequeno. Imagine você se Agar
ela de fato foge dali, a mente dela seria uma mente de pequenez, de que tinha fugido, de miserável, que ninguém queria ela, ninguém aceitava ela, ela foi humilhada. Então ela ia sair daquele ambiente como uma pessoa humilhada. Mas o que o anjo está dizendo é: mude a rota e retorne. Você vai perceber o que vai acontecer quando ele diz: enfrente o problema, depois você vai ver o que vai acontecer. Queridos, uma das coisas que precisa ficar bem clara na nossa mente é quem nós somos. E a segunda coisa que precisa ficar bem clara na nossa mente é que não necessariamente você precisa fugir dos seus problemas. Enfrente os seus problemas. Encare os seus problemas. Se você tentar fugir, às vezes pode ser até que seja, pareça, na verdade, uma decisão assertiva, mas às vezes não é. Quantas conversas você deixou de conversar? Quantos assuntos você sentou para conversar para resolver o problema? Às vezes nós somos assim, né? Nós ficamos empurrando ali o problema com a barriga e parece que está tudo bem, fugindo dos problemas e etc e tal, quando na verdade você sabe que não está tudo bem. Você precisa encarar o problema de frente. Ou você encara o problema de frente, ou o problema vai encarar você muito mais ainda. Então, eu não sei qual é o problema que você está querendo fugir dele, mas eu quero te dizer nesse momento, nessa noite, encare o problema, não fuja dele. Fugir do problema pode te acarretar um outro problema. Aí não são só um, aí são dois. Então veja, o encontro com Deus define a nossa identidade, mas um encontro com Deus faz com que nós possamos ter força para enfrentar os problemas, que foi aquilo que Deus falou para ela. Olha aí, o versículo 9. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Pergunto, preste atenção aqui, pergunto. O que vai fazer com que ela retorne? É simplesmente a decisão dela? Não. O que vai fazer com que ela retorne para lá foi o encontro que ela teve com quem? Com o anjo. O que vai fazer com que ela volte, nessa palavra aqui, volte para lá para ser humilhada, entre aspas, o encontro que ela teve com quem? Com o anjo. Perceba que antes nós temos um H que está fugindo, com rebeldia. Mas depois do encontro, nós temos um H transformado. Ela vai retornar. Somente através da obediência, ela vai, porque ela obedeceu, ela volta para lá, agora ela volta com autoridade. Não para abrigar, mas para suportar as dificuldades que ela estava enfrentando. Talvez não com tanto ímpeto, mas ela vai passar dificuldades. Agora, veja que ela não é mais aquela H, entendeu? Que está fugindo. Ela é alguém que retornou para enfrentar os problemas de frente. Só Deus é capaz de te dar força para que você possa enfrentar os seus problemas de frente. Fugir nunca foi e nunca será o quê? Uma opção. Porque se você fugir dos problemas, não significa que você resolveu. Não. Significa que você está fugindo dele, mas o problema continua. E uma hora ele pode te alcançar. Bem, nós podemos tirar várias lições daqui. É fantástico esse capítulo. Preste atenção, vamos por versículo 9 e versículo 10 agora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Mas o versículo 10 tem uma coisa fantástica. Disse-lhe mais o anjo do Senhor. O que ele disse? Multiplicarei sobremodo a tua, de maneira por numerosa, não será o quê? Contada. Querido, você está prestando atenção nisso aqui? Quem tinha uma promessa de multiplicação, quem tinha uma promessa dessa, era o patriarca, era o Abraão. Então, aquela que havia fugido, Deus encontra-se com ela, faz três coisas. Primeiro, faz com que ela entenda a sua identidade, que ela não é uma miserável, uma desgarrada.
A segunda coisa que Deus faz com que ela entenda é que ela tem que viver sob a obediência de Deus, ela obedece ao Senhor e retorna e enfrenta os seus problemas. Mas a terceira coisa que nós encontramos aqui é uma promessa gigantesca, Deus fazendo para quem? Para Agar. Veja que Deus não está dizendo para Agar o seguinte: olha, volta para lá e vai nascer esse menino, vai cuidar dele, acabou-se, pronto. Não, ele disse: olha, desse menino vai ser uma geração que nem você vai conseguir o quê? Contar. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está pegando aquilo que parecia na cabeça de Agar algo ruim e vai transformar em bênção. Amém ou amém? Amém. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele enxerga muito além daquilo que nós conseguimos imaginar. Às vezes você acha que você está inserido em um problema e o problema não vai ter solução, não vai ter jeito de maneira nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa: basta um encontro com o Senhor e tudo aquilo que você pensava ser um problema poderá ser transformado em algo que nem você chegou a cogitar, chegou a imaginar. Mas com encontro com quem? Com o Senhor. Agora, não, eu vou fugir e etc e tal. Não fuja, encare. Depois que você encarar os problemas, sob a orientação de Deus, as coisas serão resolvidas e aquilo que poderia ser uma maldição, pode ser uma bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então você tem que perguntar, tem que pensar, quais são os problemas lá em casa que eu estou enfrentando? O problema no casamento? Está fugindo deles? Não fuja. Sente com seu esposo, sente com a sua esposa. Encare o problema de frente, converse. Problemas que são adiados, eles são alimentados. E problemas que são adiados e são alimentados, eles ficam gigantes. Gravaram? Problemas que são adiados, eles são o quê? Alimentados. E o problema alimentado fica gigante. Defina quem você é. Com o encontro com o Senhor, você vai definir a sua identidade. Quem é você? É um fujão? É alguém que se considera um miserável? Quem você é? A pior coisa num ser humano é a tal da baixa estima, pessimismo. Ninguém gosta de mim. Todo mundo fala mal de mim. Quem é esse todo mundo? Não é uma pessoa, não? Não consigo nada, não vai dar certo nada, nada dá certo. Pessimistas. Pessoas pessimistas. Pessoas que fogem. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter um encontro com o Senhor. Quando você tiver um encontro com o Senhor, a sua rota será diferente. Os seus pensamentos serão diferentes. Você vai conseguir olhar no espelho assim que você acordar e dizer que ali acordou um filho de Deus, acordou uma filha de Deus. E se surgir problemas, sob a orientação do Senhor, você vai enfrentar de frente. Quantas visitas eu tenho feito, que a pessoa está lá a me contar o problema. A gente pensa que é uma coisa de outro mundo. Não, pastor, é porque eu tenho orado e Deus não tem me respondido. E qual é o problema? Um dia eu fui visitar uma pessoa. E quando eu cheguei lá, estava eu juntamente com um ancião, visitando uma família. Aí eles sentaram assim. E lá ele contou miséria, viu? Que não estava indo para a igreja porque cuidava de um pai, aquela coisa toda e tal.
No meio das tantas, ele, pastor, ore por mim, o negócio aqui em casa está feio. Está mesmo, irmão, está feio, aqui está feio. Aí eu vi uma motinha assim parada. Eu disse, irmão, o negócio está tão feio que o vizinho colocou até essa moto em frente da sua casa, hein? Para aproveitar a sua sombra. Ele disse, não, pastor, essa motinha é minha. Ah, é tua? É. Eu disse, Eu disse, irmão, o negócio está tão feio que a irmã nem conseguiu a aposentadoria dela, nem. Ela disse, não, pastor, ela é aposentada e eu está com uma semana que me aposentei. Disse, Aí eu olhei a casa, disse, irmão, é complicado. Sou aposentado, a irmã também, mas pagando aluguel, né? É difícil. Eu disse, não, pastor, essa casinha é minha. Aí disse, é sua essa casa? Ele disse, é. Eu disse, irmão, eu não estou entendendo o que está tão feio assim. Por que está tão feio? Se eu tenho uma motinha, um transporte, o senhor falou que é sua. A sua esposa se aposentou, o senhor me disse que está com uma semana que também conseguiu a aposentadoria. E essa casa aqui é sua. O que está ruim? Eu não estou entendendo. Você sabe o que é? Pessoas com mentalidades negativas e o quê? Pessimistas. Pessoas que têm mentalidade só de derrota, só de fracasso, não conseguem ver solução quase em nada. Essas pessoas, Deus quer ter um encontro com essas pessoas para mudar a mentalidade dessas pessoas. Essas pessoas, para tudo na vida está ruim, para tudo na vida não vai dar certo, não tem jeito. Ora, se você é filho de Deus, você deveria apresentar os seus problemas ao Senhor. Quando você apresenta os seus problemas ao Senhor, a primeira coisa que Deus faz é o que Ele fez com Agar, é redefinir a sua identidade. Porque talvez a sua identidade é uma identidade de fracassado, só pensa em fracasso, em miséria, em desgraça. Parece que nada de bom acontece na tua casa. Parece que não tem motivos para louvar o Senhor. Os cultos de quarta-feira da nossa igreja dá até medo. Dá até medo se chegar um visitante. Meu Deus do céu, mas parece que não tem milagres. É só choro, ranger de dente. É para a gente sair daqui mesmo de cabisbaixo. Não é assim que Deus quer, queridos. Deus quer que você redefina a sua identidade. E você bata no peito e diga que você é filho do Deus Altíssimo. Repito, porque se você se encontrar só com um problema e olhar para o problema, Deus vai ficar deste tamanho. Mas se você olhar para o seu Deus, o problema vai ficar deste tamanho. Então retorne e enfrente os seus problemas. Quando você enfrentar os seus problemas, você vai com a garantia e a certeza que você está indo sob as orientações do Senhor. Foi o Senhor que disse, retorne, dê meia volta e enfrente os seus problemas e as coisas serão resolvidas. Amém ou não amém? Amém. E diante da promessa de Deus, diz, para você ir, ter a certeza que eu estou contigo, aqui tem uma promessa. Você será mãe de uma grande nação. Aí, para a gente finalizar, veja essa conversa aqui. Agar que ouviu tudo isso, então, versículo 13, está escrito, então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, e ela diz, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então ela reconheceu e disse, olha, então eu estou diante do Deus um Deus que tudo vê. E eu falei com esse Deus que tudo vê. Deixa eu te falar uma coisa, você também já percebeu que você está servindo um Deus que tudo vê? Não um Deus que tudo vê, mas um Deus que tudo sabe. Não um Deus que somente vê e sabe, mas um Deus que tudo pode. Você já tem essa convicção, você está diante desse Deus? Porque Agar é agora, no final da conversa, que ela diz, então eu estou diante de um Deus que tudo vê. Você tem que ter essa mesma percepção. Você está servindo, presta atenção numa coisa, você está servindo um Deus que tudo vê.
Você acha que Ele não vê as suas lutas e as suas dificuldades? Ele vê, sim senhor e sim senhora. Esse Deus vê. A grande pergunta é, você está enxergando Deus no meio das tuas turbulências? Porque Agar não estava. Mas Ele não é um Deus só que tudo vê. Ele é um Deus que tudo pode. Amém. Daria para a gente fazer aqui uma semana de oração sobre esse capítulo 21. Depois que o menino nasceu, já aproximadamente com 17 anos, aí sim, ela vai para a sua terra lá para o Egito. A Bíblia diz que o menino casou, se tornou uma potência ali, uma grande nação. Sabe por quê? Porque as promessas do Senhor sobre a vida dos seus filhos, elas se cumprem. Amém? Amém? Aí você deve estar se perguntando, pastor, e quais são as promessas que Deus fez para minha pessoa? É muito simples. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim? Na casa de meu pai há muitas? E se assim não for, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estejais vós também. Qual é a promessa aqui? É que Jesus, Ele vai voltar e vai buscar você. E tem um lugarzinho preparado para você. Essa é a promessa. E se todas as outras promessas se cumpriram na vida das outras pessoas, essa aqui vai se cumprir na nossa vida também. Amém? Agora, a grande pergunta é, quem você é no percurso dessa caminhada? Você é alguém que vai desistir? Porque está enfrentando os problemas? Os problemas são maiores do que o seu Deus? Claro que não. Retorne, se apegue à promessa e as coisas acontecerão na tua vida. Amém. Se o teu desejo é, nesse momento, se encontrar com o Senhor, para que Ele redefina a sua identidade. Se o teu desejo é, nesse momento, se encontrar com o Senhor, para que você retorne e enfrente os seus problemas com autoridade sobre a palavra do Senhor. Se o teu desejo mesmo é ser transformado e ser transformada, eu quero convidar você nesse momento, para nós ficarmos em pé e fazermos uma oração para que o Senhor nos abençoe. Soberano Deus e Pai querido, Deus de amor e de infinita misericórdia, assim como teve um encontro ali com Agar e redefiniu a pessoa de Agar, nós precisamos que o Senhor, por favor, tenha um encontro conosco, nos ajude, coloca em nós um coração de adoradores, um coração de pessoas que avançam e avançam, apesar das lutas e das dificuldades. Deus querido, faz com que nós possamos entender que o Senhor é o Deus que tudo vê, e o Deus que tudo vê é o Deus que tudo pode, e o Deus que tudo pode é um Deus presente na nossa vida. Por favor, assim como orientou Agar, oriente a cada um de nós, oriente os teus filhos, oriente a tua igreja, tudo que nós formos fazer, Pai querido, seja sob a tua orientação, sob a tua palavra. Toma a nossa vida em tuas mãos, faz com que nós possamos enxergar além das dificuldades, além dos problemas, Deus de amor e de misericórdia, faz com que nós possamos olhar para Ti e não somente para o problema, que o Senhor se torne aí um gigante diante de todos os problemas que nós estamos enfrentando, para que o nosso problema não se torne um gigante diante do nosso Deus. Na verdade, o que nós queremos é que o nosso Deus continue sendo um gigante, o maior, o todo-poderoso. Por favor, que nós possamos redefinir a nossa identidade e que nós possamos entender que nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos do Rei do Universo. Amém. Toma nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém e amém. Deus nos abençoe. Maranata.